Eu queria convidar você que vai ficar aqui no templo a ficar em pé. Nós vamos ler a palavra de Deus, um texto um pouco comprido, mas importante para o nosso entendimento, né? Daquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5. Preste atenção aí na leitura, não distraia com nada, já vá pedindo a Deus que vai falando no seu coração, através da leitura da palavra, né? Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. E disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até o dia que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário, mas saindo ele não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando para anular o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegre-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice,
sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que venha visitar a mãe de meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua salvação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome. Senhor, quando lemos um texto tão importante, Senhor, em relação à nossa fé, que aqui, Senhor, fala, Senhor, de 2 nascimentos, Senhor, que marcaram, Senhor, a nossa vida, a nossa história. Primeiro de João Batista, que foi a voz do que clamava no deserto, conforme foi profetizado no Antigo Testamento. Viria alguém falando do nosso Salvador, alguém que falaria que viria alguém, Senhor, muito especial nessa terra, que curaria os enfermos, que transformaria as vidas, traria salvação, ó Deus. E segundo, o nascimento do nosso querido, amado e poderoso Jesus. E nós te agradecemos por isso, ó Pai. Senhor, porque um dia nasceu de uma forma miraculosa, tanto João Batista quanto Jesus. E nós somos gratos por isso, Senhor, porque para Deus não há impossíveis, como diz a tua palavra. E nós somos gratos pelo Senhor. Fala ao nosso coração, me dê a graça, a sabedoria, para que eu ministre a tua palavra conforme tu queres, ó Pai. E eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que tu estás aqui. Abençoa cada sala de aula também, ó Pai. Senhor, que todos possam sair desse local, abençoados, renovados pela tua palavra. Eu repreendo todo espírito maligno que possa roubar a palavra do nosso coração, trazendo distração, ó Deus, trazendo confusão nas mentes, não só aqui dentro deste templo, Senhor, mas para aquelas pessoas que estão neste momento online, Senhor, ouvindo a tua palavra. Me usa, dá graça e sabedoria para que eu possa transmitir o teu recado em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Nós estamos estudando, na verdade, algumas mulheres da Bíblia. E hoje nós queríamos falar de Maria, né, que foi a mãe de Jesus, concebeu seu ventre para trazer o nosso Salvador a essa terra. O Deus que foi homem, parte homem, teve as mesmas tentações que nós tivemos, passou pelas mesmas situações que nós passamos, mas também foi Deus, como a palavra aqui nos diz, né? Ele será chamado Filho de Deus, porque ele era o Filho de Deus realmente, né? E nós somos gratos ao Senhor por esse momento, né? E Isabel, que na verdade era prima de Maria, né? E o texto aqui nos fala muito bem de Isabel e Zacarias. Fala que eles eram pessoas muito tementes a Deus, né? Que viviam, a minha versão aqui diz assim, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Viver irrepreensivelmente diante de Deus, vivendo todos os mandamentos do Senhor, não é fácil. Nós sabemos disso. Não é fácil. Mas aqui tinha um casal que, apesar de passar por uma situação difícil, e eles oravam por isso, pois Isabel era estéril, e eles oravam, porque o texto aqui nos diz que quando o anjo apareceu, Gabriel apareceu para Zacarias, ele falou, você orava por isso, e nós entendemos que ele orava
orou durante muitos anos, até o ponto que também o texto nos diz que eles já eram passados de dias, já estavam velhos, já não havia mais possibilidade de uma gravidez, mesmo que eles tentassem, não havia mais, tinha acabado, mas Deus quis que acontecesse dessa forma. Mas eu queria falar aqui nessa manhã da importância de nós termos amigos, como Maria e Isabel eram amigas, ao ponto de, no momento de dificuldade na vida de Maria, ela procurar exatamente quem? Isabel. Ela procurou sua prima Isabel. Por que ela procura sua prima Isabel? Porque era uma mulher de Deus, e ela estava vivendo um tempo difícil na sua vida, um tempo difícil. A palavra de Deus nos diz lá em Provérbios 17, que diz o seguinte: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. O amigo ama em todos os momentos, nos momentos de alegria, vai fazer um churrasco, tem um aniversário, mas ele ama também na adversidade. O verdadeiro amigo, ele está em todos os momentos da nossa vida. E eu queria que primeiro, antes da gente introduzir aqui, que você parasse para pensar se você tem um amigo. Pense em um amigo, não precisa pensar em 2, 3, 4, um amigo que você pode contar com ele nos momentos de adversidade. Nos momentos que você passou por dificuldade, ele estava ali disposto a te aconselhar. Você sabia que ele ia aconselhar da melhor forma, porque é uma pessoa de Deus. Ia te consolar nos momentos difíceis da sua vida. E não ia passar isso para frente. Porque tem gente que ouve, aconselha, depois sai passando para frente o problema. Isso não é amigo, de verdade. O amigo, ele ouve, ele aconselha, ele chora com você, ele ri com você nos momentos da sua alegria, mas quando você conta alguma coisa para ele, que é muito séria na sua vida, não passa para frente. Ele, assim certamente era Isabel, uma pessoa que Maria podia contar no seu momento difícil, por isso ela sai da sua casa e vai até a casa de Isabel, depois do anjo ter falado com ela que Isabel já estava grávida, e ela também conceberia pelo Espírito Santo. Quando ela perguntou, eu sou virgem, ela já estava noiva de José, mas ela diz claramente que no texto, sou virgem e vou, como eu vou conceber se eu não tive relação sexual? Você vai conceber pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós vemos aqui duas mulheres que estavam vivendo, duas mulheres muito diferentes em alguns aspectos, mas muito parecida em outros aspectos. Diferente em que aspecto? Na idade. Na idade. Maria era jovem. Isabel já era passado dos dias. O texto nos diz aqui, ela já tinha entrado na menopausa. Então, ela tinha, na média aí, acima dos 50 anos. Teoricamente. Então, elas eram diferentes na idade. Eram diferentes no conhecimento da palavra. Sim. Ainda, claro, Maria foi escolhida porque ela era uma pessoa muito especial, que lia a palavra, que amava a Deus, mas certamente não tinha o mesmo a espiritualidade ainda de Isabel.
Isabel era esposa de um sacerdote, né, que estava ali fazendo o seu turno, porque os sacerdotes, eles tinham os turnos para estar no templo, não ficava o tempo todo no templo. Então tinha cada família, né, de sacerdotes, ele era o turno de Abias, então ele estava ali para servir no seu turno. Então era mulher de sacerdote, de um homem de Deus, um homem muito sério. E aqui o texto nos diz, como eu falei, eram diferentes, né, mas tão parecidas. Parecidas em quê? Na obediência. Todas duas obedientes ao Senhor, servas de Deus, por isso escolhidas para uma situação tão séria. Uma para trazer aquele que era a voz do que clamava no deserto, que ia preparar todo o caminho para quando Jesus aparecesse, ele mesmo disse para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele prepara tudo e aponta para Jesus quando Jesus aparece. Então, mulheres muito especiais, escolhidas para esse momento, né? Agora, as duas estavam passando por um momento difícil. Tanto é que Isabel, ela até o 5º mês, aqui o texto nos diz, que ela não conta para ninguém da sua gravidez. O anjo fala que ela engravidaria, ela engravida, e ela não conta para ninguém. Você pensa bem, uma mulher que já tinha passado do tempo de ter gravidez. Eu fico pensando, a cabeça dela. Vocês que estão aí, né, já pararam de ter filhos, estão acima dos 50 anos, de repente engravidar agora, na idade que vocês estão, dá para esconder de todo mundo e ficar aflito, porque ser mãe, numa determinada idade, ela deve ter pensado: como é que eu vou cuidar desse menino? Como é que eu vou correr atrás desse menino? O que eles vão pensar? Olha bem, essa mulher, isso é época de engravidar. Eu fico pensando, imaginando tudo que passou na cabeça de Isabel, para ela ficar escondida, que era um sonho dela, ela orava por isso, de repente, ela engravida e ela esconde, porque ela estava cheia de anseios, de medos, de talvez uma vergonha do que eles iam falar, porque senão para que esconder? Não, mas ela esconde, porque ela estava angustiada com aquilo tudo, não sabendo. Deus falou, o anjo Gabriel fala com ela, né, com Zacarias, e ele certamente transmitiu isso para ela, nem que seja escrito, porque ele ficou mudo, porque não creu. Ele falou: eu não acredito nisso, que a minha mulher, eu orei tanto tempo, agora que ela já está idosa, vai engravidar. Nem parece que ele tinha o conhecimento de Sara. E tinha conhecimento do que aconteceu com Sara, que engravidou também, já idosa. Mas a dúvida, quando as coisas vão ficando difíceis na nossa vida, a gente ora por uma coisa, de repente vai batendo uma incredulidade, e nós temos que tomar cuidado com isso, porque senão, o que aconteceu com ele? O anjo Gabriel falou: olha, ele falou: como é que eu tenho certeza? Qual a prova disso? Você vai ficar mudo. Nem contar para os outros, ele podia contar, só o mudo, fazendo gesto, lá de dentro do templo. Isso é um mudo, por causa da incredulidade dele. E ele só vem a falar novamente quando
eles queriam botar o nome do filho dele, quando nasceu, de Zacarias, como o nome dele, e Isabel falou, não, o nome é João. João, não, e ele escreve numa tábuazinha, o nome vai ser João. Aí ele começa a falar de novo, porque aí mostra que ele ficou crédulo, que ele creu realmente em todas as promessas de Deus. Quantas vezes a gente passa por provações por causa da nossa incredulidade? Deus promete, Deus fala, e nós duvidamos no nosso coração que as promessas de Deus podem ser cumpridas na nossa vida. Então, Isabel, ela estava passando isso. Agora, imagina Maria. Quando ela contou para José, ele quis sair de forma, fala assim, não vou falar para todo mundo, vou sair quietinho de cena. Porque ele amava Maria. Ele queria ter casado com Maria, mas de repente ela fala, eu estou grávida. Passou na cabeça dele que ela tinha traído. Ela falou, foi o Espírito Santo. Estou grávida pelo Espírito Santo. Como é que vai crer? Ele sai escondido, José. Como contar isso para José? Como foi difícil para ela contar para José? Como foi difícil para ela contar para a sua família, para falar com a sua família? Talvez a família dela não era uma família esclarecida, por isso ela vai até Isabel. Ela falou, vou até Isabel. Isabel é uma mulher de Deus. Isabel é uma boa conselheira. Isabel, ela crê nos milagres. Isabel, Deus falou com ela que Isabel estava grávida também. Aconteceu um milagre na vida de Isabel, ela sendo já estéril, já sendo idosa. Ela vai compreender melhor. Quando nós vivemos mais na presença de Deus, nós compreendemos melhor os milagres na vida das pessoas. Quanto mais milagre Deus faz na nossa vida, nós vamos compreender melhor os milagres acontecendo na vida das pessoas, e nós acreditamos que aquilo que aconteceu com a gente, pode acontecer com o outro, se ele tiver fé. Então nós vemos aqui, mas eu fico imaginando essa situação, e ela vai até Isabel. Então, duas mulheres grávidas, de uma forma incomum, mostrando que para Deus não há impossíveis. Ele pode engravidar pelo Espírito Santo, e Ele pode fazer com que uma mulher estéril tenha filhos. Ele é Deus. Ele faz o que quer. Ele age do jeito que quer. Os seus planos não podem ser limitados pelos nossos limites. Uma que nunca teve relação sexual engravida, é limite. Como engravidar sem relação sexual? A outra já era estéril, já tinha passado. Para Deus não há impossíveis. João Batista, que antecedeu Jesus, nasceu de forma miraculosa, por uma mulher de Deus, zelosa, conselheira, abençoada. Jesus, de uma forma miraculosa, veio também por uma mulher de Deus, abençoada, que creu no milagre, que mesmo correndo o risco de ser difamada, apedrejada, porque esse era o castigo das mulheres que engravidavam, né, traíam o marido, e ela já estava noiva de José, então já estava selado o casamento, só estava esperando o tempo de se casarem.
era apedrejamento. Chegar para as pessoas, ela contar para as pessoas que não entendiam: eu estou grávida. Mas você não casou ainda? É seu, José? Não, eu não fiz nada não. Então vamos apedrejar. Mas ela não. Ela sai da sua casa e vai para o lugar certo. Vai para a prima Isabel, que certamente já tinha aconselhado ela em muitas coisas, que ela já tinha visto o testemunho maravilhoso de Isabel ao longo da sua vida, que as pessoas falavam: Isabel é mulher de Deus, Isabel você pode contar com ela, os conselhos dela são tudo de acordo com a palavra de Deus, ela é compreensiva, ela não joga pedra nas pessoas, ela não fala mal das pessoas. Certamente, para Maria sair da sua casa, do meio da sua família, e procurar Isabel. Isabel é alguém com quem se pode contar. Nós precisamos de pessoas que nós podemos contar com elas. Nós temos que ser pessoas que as pessoas podem contar conosco, porque a gente só quer contar com as pessoas, mas também nós temos que ser pessoas que as pessoas podem contar conosco, que no momento de adversidade, de dificuldade, da cabeça está sem saber o que fazer, pois esse era o pensamento de Maria, não sabe o que fazer. José ficou ausente, certamente ele ficou muito bravo no momento, mas foi o Espírito Santo. Que é isso? Espírito Santo, está doida? E falou: olha, eu estou fora, eu não vou falar nada, eu poderia te levar para ser apedrejada, não vou falar nada, porque José era um homem bom, um homem de Deus, por isso ele foi escolhido para ser o educador de Jesus enquanto ele estivesse na terra. Mas ele sai, porque é só a gente se colocar no lugar de José, é muito difícil, são situações, tem hora que Deus nos coloca em determinadas situações que a gente tem que viver pela fé, a gente tem que acreditar, que mesmo parecendo que a coisa é impossível, mas é Deus que está fazendo, nós vamos acreditar, que para Deus não há impossíveis, temos que ter isso na nossa mente, é isso que Deus começa lá no início, Jesus no ventre, João Batista no ventre, e milagres acontecendo, o impossível já acontecendo, a forma sobrenatural que Deus faz na nossa vida. E se tem uma coisa assim que Maria foi procurar Isabel, porque ela não tinha maledicência na sua vida, não falava mal dos outros. Quando você sabe de uma pessoa que não fica falando mal dos outros, que não é fofoqueiro, que não passa as coisas da nossa vida para frente, aí nós podemos contar com essas pessoas. E eu queria ler 2 textos aí. Primeiro Colossenses 3:8, se puder colocar para mim Colossenses 3:8, não é Provérbios 17. Isto. 1 Coríntios colocou aí. Colossenses 3:8. Eu vou ler aqui mesmo. Aí. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência.
linguagem obscena do vosso falar. Eu queria enfatizar maledicência. Então nós temos que nos despojar. O que é maledicência? É falar mal, é falar da vida do outro, é falar coisas que não vão contribuir para que a pessoa restaure a sua vida. Pelo contrário, se o irmão está às vezes com um pecado e a gente fica falando, é pior, vai afundar mais, porque ele vai falar, poxa vida, quem eu podia contar está falando mal de mim. Nós temos que orar por ele, nós temos que ajudá-lo, não é? É isso que nós temos que fazer. E tem outro texto, 1 Pedro, se puder colocar também, 2, o versículo de número 1. 1 Pedro 2, versículo 1. Despojando-nos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Duas coisas aí, invejas e maledicências. Maledicências nós já falamos, não faça isso. Agora, o que assim marca aqui a vida de Isabel, Isabel era mais velha do que Maria, mas você não vê um minuto de inveja na vida de Isabel, porque Maria seria a mãe do Salvador, ela seria mãe daquele que ia preceder João Batista, mas Maria é a mãe do Salvador, uma jovem que chega lá, prima dela, você não vê inveja. Isso é outra coisa que nós temos que abolir do nosso meio. Nós temos que estar felizes quando Deus abençoa nosso irmão. Nós temos que estar alegres, realmente, que Deus deu uma bênção para o irmão, fez um milagre na vida do irmão, ou da irmã. Quando às vezes as pessoas vêm contar uma bênção para uma pessoa, isso podia ser comigo. Não se alegra com aqueles que se alegram, até chora com aqueles que se choram. Vou orar com você nesse problema, mas quando tem uma vitória, puxa vida, isso deveria ser comigo. Não, mas aqui nós vemos essa amizade, esse carinho que há por parte de Isabel. Pelo contrário, ela fica feliz, né? Ela fica tão feliz quando, aqui no versículo 42, diz o seguinte: e exclamou em alta voz, do capítulo 1 de Lucas, e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Ela bendiz, ela fica feliz com aquele momento. Essa foi uma amizade, vamos dizer assim, guiada pelo Espírito Santo. Guiada pelo Espírito Santo. Quando Maria chega lá, João Batista no ventre, cheio do Espírito Santo já, que ele foi um homem cheio do Espírito Santo, do poder de Deus, como a palavra de Deus nos diz aqui, ele salta de alegria, porque ele sabia já que o Salvador, e tem gente favorável a aborto, achando que o feto já não tem sentimentos, já não é uma pessoa. João Batista no ventre, ali, ele salta de alegria, movido pelo Espírito. A palavra de Deus nos diz isso. Salta de alegria. E Isabel, o versículo 41 diz que ela é possuída do Espírito Santo, depois que João Batista salta ali dentro do seu ventre, no versículo 41, ela possuída do Espírito Santo, ela exclama:
Isso é amizade verdadeira. Isso é ser gente de Deus, que se alegra quando alguém é abençoado. Aquela mulher teve o privilégio, Maria teve o privilégio de trazer o nosso Salvador, inclusive o Salvador dela, dentro do ventre, de poder amamentá-lo, de poder criá-lo, de poder estar ao seu lado, de trazer os primeiros ensinamentos. Privilegiada. Isabel, cheia do Espírito Santo, ela fala isso. Se alegra, porque sua prima ia trazer o Salvador. Ela sabia que ela ia trazer alguém muito especial, pois foi dito para ela. Mas sua prima traria o Salvador. Você vê o Espírito Santo em movimento aqui. João Batista cheio do Espírito Santo, Isabel cheia do Espírito Santo, e Maria cheia do Espírito Santo, depois que Isabel disse para ela que ela era bendito o fruto do teu ventre. E ela traz um dos cânticos mais lindos, cheia do Espírito Santo para as nossas vidas, que está aqui em Lucas capítulo 1, que é a partir do versículo 46, e eu queria ler esse cântico que diz o seguinte: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, ela cantando, é um cântico, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. É isso que diz o texto, ela ficou 3 meses ali, 3 meses, uma consolando a outra, uma ajudando a outra, uma abençoando a outra. Depois Maria voltou para casa, porque certamente José já tinha procurado, o anjo Gabriel já tinha aparecido também para José e falou: olha, o que está dentro do ventre dela é fruto do Espírito Santo. E as coisas se encaixam perfeitamente. E Deus, que é soberano em todas as suas ações, que é maravilhoso em todas as suas ações, Ele deixa essa história especialmente para falar do milagre que começou a acontecer na face da terra já com não o nascimento, a concepção de João Batista e a concepção de Jesus, que foram de forma miraculosa concebidos. E para Deus não há impossíveis. Concluindo,
Se você está passando por alguma situação, alguma coisa que possa parecer impossível, você pode se lembrar como foi o nascimento de João Batista e do próprio Senhor Jesus. E que o anjo falou para eles. E nós continuamos acreditando nessa palavra. Para Deus nada é impossível. Segundo, a questão da mutualidade. O que é mutualidade? É você fazer um para o outro o que nós temos que fazer. Nós temos que amar um ao outro. Sim, isso é mutualidade. Por isso que a palavra diz: amai-vos uns aos outros. Perdoar é mutualidade? Sim. Perdoai uns aos outros. Ser conselheiro é mutualidade? Sim. Aconselhai-vos uns aos outros. A palavra de Deus nos diz isso. Você está pronto para receber as pessoas como Isabel recebeu Maria. E elas durante 3 meses, certamente, se aconselharam, falaram das dificuldades da gravidez, talvez passaram por enjoos, como muitas mulheres passaram pelos incômodos, como muitas mulheres passam, pelos temores do parto, como muitas mulheres passam, pelas dificuldades do que as pessoas estavam pensando da gravidez delas, como muitas mulheres passam. Mas a mutualidade do aconselhamento, de ouvir, sem maledicência, sem fofoca, sem inveja. Conclusão, mais uma conclusão. Nós devemos nos alegrar com a bênção que Deus dá para os nossos irmãos, sejam elas materiais ou espirituais. No caso aqui foram espirituais, principalmente espirituais, é claro, porque não deixa de ser material também criar um filho. Ter um filho é material, mas mexe com as emoções, mas especialmente espirituais. Valorize os amigos. Tem um texto que está em Tito, capítulo 2, e eu queria, isso aqui é falando sobre as mulheres, mas isso aqui serve para qualquer um, os homens também. Tito 2, capítulo 3, versículo 3, 4 e 5, se puder colocar aí, diz o seguinte, preste atenção: quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. 4, a fim de instruir as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Foi o que Isabel fez. Experiente, pôde orientar a mais jovem. Mas isso aí é um texto para as mulheres, mas serve para os homens. Que os homens sejam sérios, honestos, bons conselheiros, os mais velhos, para orientar os mais jovens nos caminhos que devem andar. Dá bom exemplo, porque o exemplo fala mais do que palavras. Não adianta eu falar com o meu filho: vai para a igreja, se eu não vou, perdoa se eu não perdoo, ame o seu próximo se eu não amo. Seja honesto, seja íntegro nos negócios se eu não sou. Não adianta. Ele pode até vir a ser honesto, mudar a sua história em função das suas escolhas,
mas a chance de dar certo quando nós orientamos e damos exemplo é muito maior. Então nós vemos aqui o exemplo de Isabel para Maria, a amizade, e vemos Deus operando na história da humanidade e nos abençoando neste momento, porque duas mulheres eram sérias com Deus. Quando nós somos sérios com Deus, Deus pode abençoar muitas pessoas. A sua seriedade com Deus, os seus aconselhamentos corretos para as pessoas, pode mudar tanta história, pode ajudar tantas pessoas, pode tirar tantas pessoas do buraco. Então que você possa pensar sobre isso e olhar o exemplo dessas mulheres tão especiais que marcam a história da humanidade, em nome de Jesus. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento. Feche seus olhos. Pare para pensar mais uma vez. Você tem sido um bom amigo, uma boa amiga? Alguém que dá bons conselhos? Você tem acreditado em milagres? Que Deus pode transformar qualquer coisa na sua vida nesta manhã? Porque para Deus não é impossível. O Deus que concebeu pelo Espírito Santo, nosso Salvador, o Deus que fez com que uma mulher estéril tivesse filhos, é o mesmo Deus que está aqui nessa manhã. Você tem praticado a mutualidade, sido um bom conselheiro, alguém que guarda, quando alguém vem contar para você, você é confiável. Maria sai do meio da sua família e vai para uma pessoa, Isabel, porque ela falou, naquela eu posso confiar, eu posso contar, porque ela é espiritual, ela vai acreditar no milagre, ela vai acreditar que Deus fez alguma coisa ao chegar, não precisou nem ela falar nada, o Espírito Santo fez tudo. Muitas vezes o Espírito Santo só está esperando você dizer, eu quero ser usado, eu quero estar na tua presença. Você deixa que o Espírito Santo faz tudo. O Espírito Santo fez com que João Batista saltasse no ventre, e Isabel falou, olha, você é bendita. Você pode nos seus pensamentos achando que você é maldito, que eles vão te apredejar, que vão falar mal de você, você é bendita do Senhor. Com humildade no coração, a mais velha falando para a mais nova, com humildade no seu coração. Então, em nome de Jesus, eu não sei como o Espírito Santo falou ao seu coração, talvez você precise de um milagre nessa manhã, ou talvez o Espírito Santo está dizendo que você precisa ser uma pessoa confiável, bom conselheiro, alguém que as pessoas podem confiar verdadeiramente, alguém que abençoa. Mas o Espírito Santo está aqui para fazer algo na sua vida em nome de Jesus, e nós vamos orar. Pai querido, louvamos, exaltamos o teu nome. Ao Senhor toda honra, toda glória e toda exaltação. Deus, quando lemos esse texto, quantas vezes passamos os nossos olhos por ele, Senhor? Achamos que é só uma história contando o nascimento de João Batista, ó Deus, e o nascimento de Jesus, como eles foram concebidos. Deus, mas há tanta coisa envolvida. Ó Deus, aquelas mulheres, o que passava na cabeça daquelas mulheres, mas elas fiéis ao Senhor,
elas agraciadas do Senhor, elas abençoadas pelo Senhor, ó Pai, que possamos, Senhor, ter qualidades como Isabel e Maria, para que o Senhor possa nos usar como bons conselheiros, como pessoas que instruem, pessoas que ajudam, pessoas que estendem a mão, pessoas que são usadas pelo Espírito Santo, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa estar fazendo isso nas nossas vidas. Ó Deus, eu quero lhe pedir, Senhor, talvez tenham pessoas aqui que estão precisando de um milagre da cura física, um milagre da cura nas suas emoções, um milagre, Senhor, da cura espiritual. Ó Deus, e em nome de Jesus Cristo, eu creio, Senhor, que o Senhor pode tocar e transformar nessa manhã, fazer algo novo, porque para o Senhor não há impossíveis, ó Pai. Eu sei que tem gente que está precisando de um milagre na sua família, transformação da sua família, salvação da sua família, libertação dos seus familiares. Em nome de Jesus, Senhor, nós acreditamos que para Deus não há impossíveis. Nós vamos continuar orando, nós vamos continuar intercedendo, nós vamos continuar acreditando, nós vamos continuar sabendo, Senhor, que o Senhor pode transformar todas as coisas. O Deus que transformou uma mulher estéril em uma mulher que dá filhos, ó Pai, pode transformar qualquer vida. E nós acreditamos nisso em nome de Jesus Cristo. Não, Senhor, por qualquer um, mas em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que nasceu de forma miraculosa, Senhor, e que continua fazendo milagres na nossa vida. Ó Deus, Senhor, eu sei que tem gente que precisa de um milagre na sua vida financeira. Ó Deus, que está passando por dificuldades, em nome de Jesus, abre a mente. Ó Deus, abre, Senhor, a mente da criatividade. Senhor, mostra os caminhos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa estar interferindo, Senhor, porque o Deus que multiplicou pães e peixes, pode fazer isso, Senhor, ainda nos dias de hoje, ó Pai, porque o Senhor é o mesmo hoje, Senhor, foi ontem e será sempre o mesmo Jesus que faz milagres. Nós estamos aqui por Tua causa, Senhor, e eu sei que, Senhor, que o Teu Espírito Santo pode fazer algo novo nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque, Senhor, a Tua palavra nos renova, nos convence, nos enche de fé, e nós queremos sair deste lugar renovados, abençoados, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre, amém. Deus te abençoe, fique firme na palavra de Deus, em nome de Jesus.